Alô, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Vamos aqui dar início a mais um estudo da palavra. Hoje nós vamos usar a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Segundo o apóstolo Paulo, uma das cartas mais otimistas do apóstolo. Uma carta onde nós vamos ver um pouco a diferenciação dessa escrita do apóstolo. Então nós vamos ler hoje do capítulo 1, o versículo 12, até o versículo de número 26 dessa carta do apóstolo Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículos 12 até o versículo de número 26. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor? Diz assim: a situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. E quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insensivelmente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, o viver na carne traz o fruto para o meu trabalho. Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que permanecerei com todos vós, para vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém, queridos? Vamos orar? Ó Deus, lida foi a Tua palavra, Senhor. Agora que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar acerca desse texto, algumas coisas relativas, por exemplo, a tragédias. O apóstolo Paulo aqui, no momento, ele está vivendo aqui um dos momentos difíceis de sua vida. Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses para que eles pudessem estar entendendo o porquê desse sofrimento do apóstolo. Nós lembramos, esse ano temos vivido aí momentos de grandes tragédias, temos vivido aí grandes dificuldades, como vivemos no passado, como por exemplo as tragédias que aconteciam na cidade serrana do Rio de Janeiro, aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho, agora com essa pandemia mundial, muitas pessoas sendo afetadas, como no Líbano agora há pouco tempo, essa explosão que ceifou muitas e muitas vidas. Com isso, queridos, nós podemos ver que, desta forma, tanto nessas tragédias, são ceifadas tantas vidas que pessoas que não temem a Deus, para umas pessoas é o juízo de Deus, para outras pessoas é literalmente a volta para casa, é o chamamento de Deus levando essas pessoas para casa. Então, queridos, a tragédia, as dificuldades, as lutas, as pandemias, tudo que nós passamos na vida, ela vem tanto na vida do crente
como também na vida daquele que não é crente, do não cristão. Então, as tragédias da vida, ela não escolhe pessoas, elas vêm e elas fazem aquilo que faz para cumprir o propósito de Deus. Então, o cristão, na verdade, ele não está isento de tragédias. Nós, por sermos crentes, presbiterianos, cristãos, reformados, ou se fôssemos de outra denominação, não é por isso que nós estamos livres. E muitas vezes, nós temos visto aí algumas pregações passadas de pessoas que hoje se frustram com Deus. Por quê? Porque acham que elas se tornam crentes, se tornam cristãs e elas se tornam super-heróis. Ou seja, não pegam mais doença, são livres de todas as tragédias, de todas as enfermidades, enfim. E nós sabemos que isso não é a verdade. E a tragédia, muitas vezes, é uma oportunidade que nós temos de viver o Evangelho. Como eu me lembro naquelas tragédias que houve lá em Petrópolis, eu ainda morava lá, então era uma oportunidade que nós tínhamos de evangelizar famílias, de levar consolo, de levar o calento, de levar a palavra de Deus àquelas pessoas, não somente em Petrópolis, como em Teresópolis, Nova Friburgo, também essas tragédias mundiais que têm acontecido. Isso torna para nós, queridos, uma oportunidade de viver o Evangelho. Uma coisa é você pregar o Evangelho quando está tudo bem, quando a situação financeira está bem, quando o casamento vai bem, quando tudo na vida vai bem. Eu disse, inclusive aqui na nossa congregação no domingo passado, que do tempo que eu cheguei aqui em Senador Canedo até o final, até o meio do ano passado, eu vivi os piores momentos da minha vida. As maiores tristezas que eu tive na minha vida, as maiores decepções que eu tive na minha vida, como homem, como ser humano, como pastor, em todas as áreas da minha vida, parecia que tudo estava desmoronando sobre mim, foram os piores momentos. Porém, agora, nesse momento que está sendo um momento doloroso para muitas pessoas, esse momento de pandemia, esse ano, para mim tem sido o maior ano, a maior bênção da minha vida. Deus me abençoou com uma filha, Deus me abençoou com o maior sonho que eu sempre tive em toda a minha vida, que foi sempre ter uma menina, uma filha. Deus tem me abençoado no meu casamento, Deus tem me abençoado em todas as áreas, na área financeira, na área da saúde, ou seja, Deus tem abençoado. Mas, porém, queridos, não impede de que nós venhamos a passar momentos ruins e momentos bons. Há tempos de momentos bons na nossa vida, há tempos que virão as tragédias, os momentos difíceis. E a carta que Paulo escreve aqui aos Filipenses, ela é tida como a mais otimista do apóstolo Paulo. Quando nós vamos olhar nesta carta, Paulo ele faz algo que ele não faz em nenhuma das outras cartas. Aqui Paulo faz uma mini bibliografia da sua própria vida. Aqui o apóstolo Paulo ele fala um pouco dele mesmo. Então Paulo aqui aos Filipenses, ele vai expor alguns dos seus sentimentos, aquilo que ele sentia, aquilo que Paulo vivia. E nesses versículos que nós lemos, aqui, do versículo 12 até o 26, nós vamos ver aqui 3 formas que Paulo ele conecta as tragédias desta vida com a teologia. E eu gostaria que nós hoje também trouxéssemos isso para as nossas vidas hoje, o que estamos vivendo hoje. Paulo estava vivendo uma situação naquela época e ele ligava essas tragédias que estavam acontecendo na sua vida, essas lutas que ele estava passando, ele vai conectar tudo isso, que tudo isso tem a ver com a soberania, com a bênção do próprio Deus. Então, queridos, nós vamos ver aqui o versículo de número 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai conectar a tragédia, a teologia, ele vai conectar a tragédia, a soberania de Deus, ele conecta as tragédias e tem certeza de que tudo isso tem um propósito de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer que antes contribuindo para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo vê que todo o sofrimento que ele está passando, toda a tragédia que ele está vivendo, estava ali contribuindo
para um propósito de Deus. Deus tinha um propósito naquilo tudo. Então, o apóstolo Paulo ele tem certeza que as suas tribulações, as prisões, as suas idas e vindas eram uma oportunidade que ele estava tendo ali de pregar a Cristo. No livro de Atos, nós vemos todas as tribulações vividas pelo apóstolo Paulo. Ele era levado de um lado para o outro, mas nessas idas e vindas, ele pregou para líderes, ele pregou para religiosos, ele pregou para governantes, ele pregou para a guarda pretoriana, enfim. E aquilo ali tudo foi se espalhando por toda a cidade de Roma. Todo o sofrimento que Paulo tinha, tudo aquilo que Paulo era levado, aquilo tudo percorreu por Roma. E querendo ou não, o evangelho foi pregado em Roma por causa dessas tribulações que Paulo. Então Paulo ele entendia que tudo que ele estava vivendo não era uma mera tribulação, mas sim a oportunidade de falar de Cristo. Então, queridos, a igreja de Filipos aqui provavelmente não entendia por que o apóstolo Paulo passava por tantas lutas. Eles não conseguiam entender que o seu líder espiritual, aquele que foi colocado por Cristo ali para pregar o evangelho para eles, o porquê que ele estava fazendo tudo aquilo, porquê que ele estava passando por tanta dificuldade. E muitas vezes, alguns pastores, quando eles sofrem algumas coisas, quando eles passam por algumas tribulações, até mesmo alguns membros falam assim, olha, mas se esse pastor está passando por isso, ele não serve para ser pastor, ele não tem como ser líder, ele não pode ser um líder se ele está passando por essa ou por outra dificuldade. E muitas vezes nos esquecemos que mesmo sendo líderes, levantados por Deus, nós também somos homens e somos sujeitos a todas as coisas. E é isso aqui que o apóstolo Paulo ele vai escrever, por esse motivo que o apóstolo Paulo vai escrever. Ele vai escrever, olha, não porque eu sou um líder, um chamado de Deus, que eu não vou passar por tribulação. Nós vamos passar. E por isso ele escreve, para mostrar que era uma grande honra e alegria tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava passando por nome de Jesus Cristo. Então, queridos, a segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é que o apóstolo Paulo ele tem consciência que a sua prisão encorajou outros irmãos a pregar o evangelho. Primeiramente, o apóstolo Paulo ele sabe que aquela dificuldade que ele estava passando era para a glória de Deus. Que aquilo tudo que ele estava passando ali é porque Deus tinha um propósito em todo o sofrimento. Deus tinha um propósito naquele sofrimento dele. E também essa dificuldade encorajou outras pessoas, outros irmãos a pregar o evangelho. Olha o que diz o versículo de número 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo aqui, com a sua vida, ele motivou as pessoas a viver a doutrina da providência divina. E depois ele vai citar aqui mais abaixo, eu não vou entrar aqui nessa questão, alguns pregavam por inveja, ou seja, porque Paulo estava preso, eles que eram de uma outra liderança, eles queriam pregar mais porque sabia que Paulo estava preso e que talvez não ia mais poder pregar. Enfim, uns pregavam por pretexto, outros pregavam por inveja, mas todos, através da vida de Paulo, pelo motivo correto ou pelo motivo errado, estavam pregando a Cristo. Estavam vivendo a Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vê que a sua vida motivou as pessoas a viver a doutrina da providência divina. Então, pessoas que viveram isso. Na Bíblia, nós temos vários exemplos. Por exemplo, temos o exemplo de José, que foi vendido pelos seus irmãos, mas José, ele entendia acerca da providência divina, que é algo que Deus estava fazendo por um algo melhor. Então, quando ele chega até os seus irmãos, ele diz, olha, não foram vocês que me venderam, mas eu vim para cá, foi para que fosse cumprida a vontade de Deus. Deus tinha um propósito em tudo isso, por isso eu estou aqui. Então, queridos, é nós entendermos que todas as lutas que passamos, todas as dificuldades que passamos, tudo que nós vivemos tem um propósito de Deus. E muitas vezes é de motivar a pregação do próprio Evangelho. Em uma das biografias de Calvino, já no seu leito de morte, muito enfermo, com dores muito terríveis,
Diz aqui um dos seus livros que Calvino, ele diz assim: Deus, que dor, a tua mão me esmaga, mas é a tua mão. John Calvino sabia que aquela dor que ele estava sentindo, que aquilo que ele estava passando tinha um propósito de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas, e se Deus quisesse o livrar daquela dor, Deus iria o livrar, mas se não o livrasse, ele continuaria sendo Deus. Como diz lá, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles dizem para o rei: ó rei, fique sabendo tu que, se Deus quiser nos livrar da tua mão, ele vai nos livrar. Mas, contudo, se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos a essa imagem. Eles sabiam que Deus podia livrar como não podia livrar. Mas uma coisa eles sabiam, que não poderiam negar aquele Deus maravilhoso, aquele Deus todo-poderoso. Então, meu irmão e minha irmã, para Paulo não importava o que lhe acontecia, desde que o evangelho fosse pregado. As dores, as tribulações ficavam em segundo plano. E com isso, Paulo não está dizendo que o evangelho deve ser pregado de qualquer maneira, né? Exemplo, está falando de Jesus, está bom, está vivendo isso, está bom, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Inclusive no capítulo 3, no versículo 2 e 3, Paulo vai chamar de cão aqueles que pregam o evangelho por benefício próprio, né, por suas próprias vontades. Eu passei por isso, eu vivi isso, mas enfim, não para glorificar o nome de Deus, mas para que sejam glorificados. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Não é nos preocupar com o nosso eu, mas o apóstolo Paulo, ele mostra aqui a preocupação com o evangelho de Cristo. E por último, queridos, para terminar, ele mostrou maturidade em todo o sofrimento. Do versículo 20 ao versículo de número 26, o apóstolo Paulo vai relatar isso. O apóstolo Paulo foi apedrejado, foi espancado, vivia algemado 24 horas por dia, e apesar de poder receber visitas, pois ele mesmo pagava o aluguel na sua casa, onde ele estava preso, ele poderia receber as pessoas, mas mesmo assim preso, ali algemado 24 horas por dia, não tinha privacidade em sua própria casa. Então, queridos, do versículo 20 ao versículo 26 que nós lemos aqui, nós não vamos aqui repetir, mas o apóstolo Paulo, ele vai mostrar maturidade no seu sofrimento. E muitas vezes é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a mostrar maturidade no nosso sofrimento, mostrar o cristianismo em nosso sofrimento. No versículo 21, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Por que Paulo tinha tanta tranquilidade acerca da morte? Os gregos aqui tinham pavor da morte. Todos os povos daquela época tinham um grande pavor, um grande temor das mortes, né? Da morte. Ou seja, era um inimigo invencível. Mas o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui, olha, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque quando o cristão morre, quando ele morre na presença de Deus, ele sabe que ele vai voltar para o Pai. Ele está voltando para casa, é o seu regresso para casa. E do versículo 23 ao 25, para Paulo, o fato de estar aqui no mundo é porque ainda tinha algo a fazer para Cristo. Então, enquanto nós estamos com vida, enquanto nós estamos com saúde, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, nós temos algo para fazer para o reino. Enquanto todos tinham medo da morte, para Paulo morrer era lucro. Para Paulo morrer era voltar para casa, era estar com Cristo. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, eu me sinto constrangido, porque na verdade o que eu queria era a morte, eu queria estar com Cristo. Mas se eu estou aqui, é porque tem um propósito. Então, amados e amadas do Senhor, se você está vivo, se Deus tem te abençoado até aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Mesmo em meio ao sofrimento, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero aqui concluir e quero aqui aplicar para nós esse texto de Paulo. O progresso do Evangelho tem que ser, queridos, a nossa meta de vida. O apóstolo Paulo, ele vivia para Cristo. A vida dele era para Cristo. E nós temos que confiar nessa providência de Deus, mesmo em meio à adversidade. Talvez a luta, ela pode ser aos nossos olhos, aos olhos humanos, ela pode ser algo insuperável, ela pode ser algo impossível, mas nada é impossível para aqueles que creem. Disse o apóstolo Paulo
a Marta e Maria, quando Lázaro estava morto. Não há impossível. Deus pode ressuscitar o morto. Isso Ele pode fazer e nós temos que crer nisso, temos que crer nessa providência. Então, nós temos que saber que tudo que somos e temos é única e exclusivamente para a glória de Deus. Toda tribulação que passamos é para a glória de Deus. Então, queridos, não deixe as tristezas dessa vida, deste mundo, que elas venham te afastar de Cristo. Não permita que as dificuldades da vida financeira, familiar, tire a sua comunhão com Deus. Não permita que palavras humanas te afaste da palavra de Deus. Não permita que o pecado te afaste da comunhão, da ceia do Senhor. Seja honesto com Deus. Não coloque a sua fraqueza espiritual contra o seu irmão. Confesse a Deus agora a sua frieza espiritual por causa do seu pecado e peça a Deus que você possa estar apto a estar na presença de Deus, que Ele sirva de meio de graça. Nós temos ficado muito tristes, queridos, quando nós vemos a ceia, o culto de ceia do Senhor tão esvaziado. Pessoas que não estão nem aí de ter a comunhão com Cristo, colocando culpas em várias outras coisas, colocando a culpa nos irmãos. Pessoas que não tomam a ceia simplesmente por nada. Pode estar presente, mas não vem, não está presente. Queridos, isso se chama fraqueza espiritual. Você tem que olhar para nós mesmos. Assim como Paulo, você está passando por luta, mas não é fugindo da ceia, não é fugindo dos cultos, não é fugindo da igreja, não é fugindo do pastor que você vai alcançar alguma coisa na sua vida. Que Deus tenha misericórdia, né? E que vamos levar, queridos, a sério isso de sermos chamados de cristãos. Vamos valorizar o sacrifício de Cristo, sabendo que um dia nós estaremos na sua presença e participaremos com Ele de um momento especial para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, Deus. Louvamos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra, Deus. E que, mesmo, ó Deus, em meio a tanta tribulação, a tanta luta, mas que o Senhor, ó Deus, venha estar, ó Deus, com as tuas mãos poderosas sobre cada um de nós. Que os teus filhos não venham a se perder. E que tudo que estamos vivendo, ó Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Abençoe, ó Deus, a vida do Oliver, ó Deus. Abençoe também, ó Deus, a vida dos seus pais, da Débora, do Rodrigo, dos seus avós, o pastor Deneval, da dona Elda. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, em meio a esta luta, a esta tribulação, que o Senhor, ó Deus, esteja com as suas mãos estendidas sobre esta família e que a tua glória, Senhor Deus, seja, ó Deus, permanente sobre as suas vidas. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que têm passado por luta, por dificuldade, por enfermidade. Queremos louvar ao teu nome, ó Deus, pela vida da minha prima, da Josi, que também passou por uma leucemia, mas que o Senhor, ó Deus, tenha abençoado e para a glória do teu nome ela está em casa, ó Deus, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que em meio às lutas o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. O Senhor, como Pai amoroso, tem cuidado dos seus filhos, mesmo em meio a lutas. Por isso, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pelas lutas, pelas as grandes dificuldades, porque sabemos que tudo isso é para nos levar para o céu, para que tenhamos vida e vida eterna e abundante com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo muito que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus, Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus abençoe.